Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Vesgo Resenha. Vocês já sabem, o canal tem este nome porque eu vou resenhar. Não poderia faltar a moto 125 passando aqui com o seu escapamento irritante. Esse motociclista que acabou de passar por aqui, o que ele está indo fazer, gente? Ele está indo curtir o canal, ele está indo se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos e compartilhar essa publicação que muito em breve estará no YouTube. Gente, graças a Deus, a misericórdia do nosso Senhor Jesus, por estarmos mais uma vez aqui novamente. Eu queria falar com vocês hoje sobre um tema muito importante e que pertence à área da ciência que eu mais gosto, que é o estudo da história. Eu sou de humanas, como vocês já perceberam, né? Não vendo arte na praia, porque não sei fazer arte. Se soubesse, com certeza venderia. O empreendedorismo está em alta. Eu quero falar com vocês hoje sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, esse livrinho que está em minhas mãos, eu comprei ele na Nobel, tá? São 50 fatos para entender a Segunda Guerra Mundial. Coleção Arquivos da História. Ele está com uns post-its, eu acabei marcando aqui para falar com vocês. Eu não vou falar a história da Segunda Guerra Mundial, porque o vídeo é curto e eu acho que para se entender a Segunda Guerra Mundial é necessário um estudo muito aprofundado sobre isso. O que eu vou passar para vocês é o que está no conteúdo do livro, tá certo? Vou explicar para vocês como esse livro funciona, tá? Gente, ele é dividido em tópicos, em temas. Ele traz fotos reais de lugares reais, tá? Traz fotos das batalhas, tá? Tem também aqui foto de quando os judeus foram libertos do campo de concentração. Por que eu comprei esse livro? Aliás, eu paguei um valor mínimo, paguei R$14,90. Eu acho que vale muito a pena você procurar esse livro na internet. Eu vi sites na internet onde esse livro é oferecido ainda mais barato, tá bom? Esse livro, ele é muito pequeno, você lê ele em 1 hora, tá? Ele traz resumos muito bem datados, precisos, e cada tópico tem um número. São 50 fatos, então são 50 resuminhos sobre a Segunda Guerra Mundial. No final ele traz um pouco da biografia dos atores dessa guerra. Então você tem aqui o Franklin D. Roosevelt, o Winston Churchill, o Joseph Stalin. Inclusive, antes da Guerra Fria, esta é uma foto do presidente dos Estados Unidos, o Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, e Joseph Stalin, o comunista. Os três juntos eles foram aliados na Segunda Guerra Mundial. Esse livro ele é bom para você que é um curioso e que se interessa pelo tema, mas não quer se aprofundar muito. Ele vai te trazer um resumo muito sucinto acerca da Primeira Guerra Mundial, mas que vai fazer você compreender, tá, o conflito. É um conhecimento raso sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu ressalto isso. Por que eu falo isso? Existem professores em universidades que eles se especializam em batalhas da Segunda Guerra Mundial. Então, você tem pessoas que entendem da Segunda Guerra e acabaram se especializando na Batalha de Stalingrado, no dia D. Então, para vocês verem como isso é palco para um tema, para uma discussão muito ampla. Mas dizia eu que na aritmética, brincadeira. E se você já quer aprender mais sobre a Segunda Guerra Mundial, esse livro ele vai servir para te nortear, porque os temas aqui dentro, eles estão espalhados de forma cronológica. Então, dá para entender tranquilamente o que aconteceu no conflito, tá? Eu quero falar com vocês um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, um resumo breve da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela estendeu-se de 1939 a 1945. Especialistas dizem que foram mortos entre 60 e 70 milhões de pessoas. O que deu início de fato à Segunda Guerra Mundial foi quando Hitler acabou invadindo a Polônia. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Existiu a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Tá? Essa Primeira Guerra Mundial
a Alemanha saiu derrotada, né, dessa Segunda Guerra, dessa Primeira Guerra e da Segunda também. Os países vencedores obrigaram a Alemanha a assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes. E foram impostas condições à Alemanha, condições cujos alemães não aprovaram, obviamente, mas dentre algumas coisas que estavam listadas nesse tratado e que a partir daquele momento seria a obrigação da Alemanha. Devolver territórios, então a Alemanha teve que devolver colônias, a Alemanha ela teve que entregar suas colônias, o que ela tomou da Polônia, o que ela tomou de outros lugares, teve que entregar terra para os países vencedores, ou seja, França e Inglaterra. Ela teve que pagar uma indenização, teria que pagar uma indenização aos países vencedores, que eram bilhões em reais, bilhões em dinheiro na época. Tá? A Alemanha ela devia entregar aos países os seus submarinos, os seus navios, mercantes, e além disso ela tinha que entregar também máquinas e até material de construção. Então, tudo que eles puderam nesse tratado tirar da Alemanha, eles tiraram. Tá? A Alemanha foi proibida de ter o funcionamento da aeronáutica alemã, e agora eu vou tentar falar a pronúncia, Luftwaffe, eu não vou falar, Luftwaffe, que era a aeronáutica alemã. Eles tiveram a redução da marinha alemã, quer dizer, eles tiveram que reduzir o efetivo da marinha para 15 mil marinheiros, 6 navios e 6 cruzados. Tá? E a Alemanha ela também teve que reduzir todo o efetivo do seu exército a 100 mil homens. Homens que eram para serem empregados apenas para o controle da ordem doméstico. Tá? E ela foi proibida de construir armamentos pesados, foi proibida de construir tanques. Então, o que aconteceu? Esse tratado ele gerou uma revolta, tá? Entre os alemães, e começou a despertar um sentimento nacionalista nesses alemães. O Hitler, nesta hora, ele foi preso em determinado momento e ele escreveu um livro, e nesse livro ele ressalta o ódio que ele tem dos comunistas e o ódio e a aversão que ele tem do povo judeu. Imagina você na sua cidade, no seu estado, você tem o Brasil como um todo. Imagina que alguém ascende ao poder e diz que o seu estado, pensa no nome do seu estado, que as pessoas desse estado são pessoas terríveis, são ladrões e merecem a morte porque são sub-humanos. Então imagina que a partir de agora, por conta do seu gentílico, por conta da sua etnia, você passa a ser perseguido por um governo e por um exército, e cuja função dessa perseguição é te levar à morte. Parece terrível isso para você? Pois é, foi isso que o nazismo fez com os judeus. Tamanha é a crueldade, a nojeira disso, que não parece que a gente está falando de algo que aconteceu há poucos anos atrás. Foi há poucos anos atrás. A gente está falando de 1945. A gente não está falando de 1300. Não, a gente está falando de anos atrás. Enfim, o Hitler ele era contra o Tratado de Versalhes, é óbvio. Ele lutou na Primeira Guerra. Inclusive, muitos judeus lutaram nessa Primeira Guerra Mundial a favor da Alemanha. A Alemanha ela tinha muitas pessoas em cargos políticos que eram judeus, porque depois da última destruição do templo, os judeus eles migraram para vários países. E aí você tem judeus vivendo ali na região dos alemães, nos países bálticos. Então você tinha toda uma comunidade judaica naquela região, tá? Que Hitler olhou de alguma forma e resolveu odiá-los sem motivo nenhum. Não há justificativa. Inclusive isso é hoje causa de estudo em muitos lugares, né? Enfim, esse sentimento, o sentimento que isso começou a gerar nas pessoas foi um sentimento mais nacionalista, tá? Hitler ele acaba se aproveitando disso, e como ele tinha uma boa capacidade de indução, tinha uma oratória,
conversava, ele dialogava com o público de forma muito eficaz. E as pessoas acabaram achando no Hitler um líder, né, que poderia tirá-las da crise. Você teve um aumento mais de 170 vezes do dólar. Você tinha alemães que estavam morrendo de fome. Os problemas econômicos que a Alemanha enfrentava acabou aproximando ela dos pensamentos do Hitler, tá? E com esse sentimento de estarem sendo lesados pelo Tratado de Versalhes, esse sentimento começou já na década de 20 e cresceu bastante. Em 1932, os nazistas, quer dizer, o partido do Hitler, recebeu 33% dos votos, tá? E em janeiro, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Assim que nomeado, ele começou a pôr em prática as suas ideias antissemitas, tá certo? Gente, eu só queria lembrar que essas ideias do Hitler, o antissemitismo, já era algo que existia há muitos anos. Então, o povo judeu ele sempre foi um povo perseguido, tá? E o que Hitler fez foi cruel e desumano e não há justificativa nenhuma para tanto ódio. Não foram apenas os judeus que foram perseguidos, mas com certeza a maior população perseguida por Hitler e morta foram os judeus. Você tem mais de 6 milhões de judeus mortos, você tem mais de 300 mil ciganos. Hitler perseguiu judeus, ciganos, negros, homossexuais, testemunhas de Jeová, maçons e soviéticos. A guerra em si acabou levando à morte, pelo que dizem, de mais de 20 milhões de soviéticos, tá certo? Então, há quem diga que quem mais perdeu vida foram os soviéticos. Se esses dados realmente forem verdade, fato é que milhares de soviéticos morreram, muitas pessoas morreram. O primeiro dado que eu dei para vocês dizia que de 60 a 70 milhões de pessoas, tá? Contudo, acho que etnicamente o povo mais perseguido foi, de fato, o povo judeu, tá? Em 12 de março de 39, o Hitler anuncia a união da Áustria, tá? E ele invade a Áustria. É diferente do que você pode estar pensando, gente. Quando Hitler invadiu a Áustria, ele não foi recebido com canhões. Ele anexou a região da Áustria e essa anexação foi aprovada pela população e posteriormente um plebiscito. Então, quando ele chegou à Áustria, ele chegou aclamado, tá? E em 14 de março de 1939, aconteceu o desmembramento da Tchecoslováquia. E já um ano antes, Hitler ele tinha anexado regiões dos Sudetos. Ele invadiu os Sudetos na Tchecoslováquia, onde já mostrava, o mundo já começava a entender o que ele queria. A partir do momento que ele ascendeu ao poder, ele queria lugares vitais, né, para o povo alemão, porque uma das ideias do nazismo é que os arianos, os que descendem dos árias, são superiores, né? Então ele cria nessa ideia grotesca de uma raça ser superior a outra, de uma etnia ser superior a outra, ou de um povo ser superior ao outro. E é isso que ele pregava. E com base nisso, ele começa a perseguir judeus. Mas, gente, como eu disse, não é todo o povo alemão na época que apoiava isso. Porém, os que apoiavam de fato. Eu fiz uma colinha aqui. Isso aqui eu tive que buscar fora do livro. Himmler, em um determinado momento, mais de 600 mil soviéticos foram presos. Himmler simplesmente ordenou que esses soviéticos fossem mortos de fome, tá? Então você tem ali o genocídio de mais de 600 mil homens por fome, tá? A Rússia também acabou matando muitas pessoas de fome no Holodomor, tá? A Rússia, ela foi vítima do nazismo também, mas naquele momento não existia país bonzinho não, tá? A gente está falando de um contexto em que o comunismo tinha matado milhões e milhões de pessoas no Holodomor,
tá, na Ucrânia. Tanto é que quando Hitler invade a Ucrânia, os ucranianos recebem o exército nazista de forma positiva, porque eles tinham acabado de passar por um período de morte. Stalin implementou uma política de morte. Stalin quis que as pessoas na Ucrânia morressem de fome. Quando os nazistas chegaram, eles ficaram felizes, eles ficaram atônitos, porque nos livraram da mão do Stalin. Tá? Eu adiantei o vídeo, mas acontece que o general de Hitler simplesmente disse: não vamos alimentar nenhuma boca inútil na Ucrânia. Quem não trabalhar vai morrer. E quem trabalhar, basicamente, vai trabalhar até morrer. Então, quer dizer, não estava bom para eles, não estava. Depois que o Hitler ele fez essas primeiras invasões, ele resolve firmar pactos com países que possam ser aliados. Porque ele, com certeza, na cabeça dele, doentia, na mente doentia, ele já... Só vou ver quantos minutos está dando aqui. Ele já sabia o que ia acontecer. Né? Então ele foi atrás de firmar pacto com a Alemanha de Mussolini, ele foi atrás de firmar pacto com o Japão imperialista, que pela falta, tinha uma população muito grande para as ilhas, estavam começando a expansão de seu território. E ele firma um pacto também no dia 23 de agosto de 39, o Ribbentrop, eu não sei falar esse nome, Ribbentrop-Molotov, um ministro do Hitler com o ministro da União Soviética, tá? Ele buscava parcerias para que eles não fossem atacados. O Hitler acaba invadindo a Polônia em 1939, no dia 1º de setembro, e dá início à Primeira Guerra Mundial. Ele invade a Polônia, de um lado, no dia 27 de setembro de 1939, a minha esposa está falando alguma coisa? Que foi? Segunda Guerra Mundial, ela me corrigiu aqui. Gente, e em 27... Eu amo ela, ela é o amor da minha vida. Em 27 de setembro de 39, depois de sofrer com bombardeiros e enfim, ver que não tem como lutar, a Polônia, ela reagiu a essa primeira invasão de Hitler, mas você tinha um exército defasado de um país que não tinha uma tradição militar. Eles foram guerrear contra o Hitler, que tinha o exército mais potente do mundo na época, e os tanques de guerra mais potentes com cavalos. O exército e os cavalos foram dizimados. Isso é triste, tá? A União Soviética acabou sendo invadida pelos seus amigos, a Alemanha, em 17 de setembro de 39 também. É válido lembrar que a Polônia, que tinha sido invadida por Hitler, logo em seguida foi invadida pelos soviéticos. Os exércitos se encontraram e se saudaram. Pouco tempo depois, estavam brigando entre si. E essa operação para invadir a Rússia é chamada de Operação Barbarossa. Barbarossa, tá? A Alemanha, a Primeira Guerra, ela foi dividida aí em duas fases, tá? Se eu estiver falando alguma coisa errada, gente, eu não sou professor de história, eu sou alguém que gosta de história. Eu recomendo para vocês sempre buscarem, comprem um livro, busquem outras mídias, que vai ser muito interessante, tá? Mas essa primeira fase da Segunda Guerra, ela é marcada pela intensidade do desempenho da Wehrmacht, que é o exército alemão. E nesse período, esses alemães eles avançaram em diversas partes na Europa. Eles conquistaram e muito rapidamente eles conseguiram expandir o Império Nazista, tá? Eles tinham uma tática de guerra inovadora chamada a Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago, tá? Enfim, essa tática permitiu que eles conquistassem ali muitos lugares. Eles tiveram um sucesso de 1939 até 1941. A virada, no entanto, começou com a batalha lá em Stalingrado, que aconteceu entre 42 e 43, tá? Stalingrado é a cidade soviética, tá certo? Estima-se que neste dia mais de 1 milhão de soviéticos morreram nessa batalha, perdão, e 800 mil alemães morreram. E a partir disso a Alemanha ela começou a declinar. Tá? A partir dessa, ela começou a declinar, o exército começou a declinar, as pessoas, os nazistas começaram a desconfiar do próprio Hitler, tá? E o Hitler, só para vocês terem noção da maldade desse homem, eles implementaram um negócio chamado solução final,
que era matar todos os judeus. Eles criaram leis, tá, que tornavam os judeus... como que é o nome? Em 1935, foi assinado por Hitler uma lei Nuremberg. Ela criava a segregação do povo judeu e proibia eles de terem comércio, de estarem... Não considerava eles cidadãos, consideravam eles sub-humanos, tá? Então, eles não podiam ter trabalho, eles tinham que ser mandados embora. Foi terrível. Eles mataram sem dó. O Holocausto das Balas foi a morte de mais de 30 mil judeus com um tiro na cabeça. Em primeiro momento, eles faziam os judeus cavarem a própria cova, e depois eles faziam os judeus cavarem uma cova coletiva e matavam essas pessoas, e ficaram pesquisando métodos mais rápidos de eliminar as pessoas, e aí surgiu a indústria da morte. Eles construíram centros, campos de concentração maiores, para matar mais pessoas de forma mais rápida, com pesticida, câmara de gás. Quem não podia trabalhar simplesmente era morto. Isso é muito triste. Essa guerra acabou no dia... Acabou em... Falei na missão, esqueci a data do fim da guerra, mas Hitler, ele acabou se suicidando, tá? Quando ele percebeu que ele não ia vencer a guerra, tá certo? Vocês vão acabar encontrando aqui o final da guerra, mas foi em 45, tá certo? Eu não lembro agora a data exata. E em setembro, no dia 2 de setembro, se eu não estou enganado, o Japão se rende. Porque, embora a guerra já tivesse acabado na Europa, o Japão não se rendeu. Ele só se rendeu quando foi atacado pelos Estados Unidos com 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Tá? É válido lembrar que os Estados Unidos não estavam na guerra até 41, quando os japoneses atacaram os Estados Unidos no Havaí. Gente, é importante lembrar... esse ataque a Pearl Harbor não foi no continente americano, não foi no território americano aqui na América do Norte, foi no Havaí, tá? Então é muito importante você se lembrar disso. No mesmo dia, os japoneses eles coordenaram ataques em vários lugares, bases americanas em outros lugares, bases inglesas, ataques na própria Ásia. Então, foi isso que mudou toda a guerra, porque depois desse ataque os Estados Unidos entraram na guerra. E os Estados Unidos entraram na guerra, trouxe confiança para a Alemanha. Então há quem diga que isso foi uma vingança dos Estados Unidos, tá? Essas 2 bombas. Há quem diga que foi uma medida exagerada, há quem diga que não foi uma medida exagerada, tá? Fato é que aconteceu, tá certo? Eu queria trazer para vocês mais detalhes. Os Estados Unidos, embora eles tenham tido uma participação crucial para o final da guerra, de modo geral, eles ajudaram muito, eles também tiveram um papel lamentável nos Estados Unidos. Quando eles foram atacados em Pearl Harbor, havia uma população de milhares de americanos, japoneses, nipo-americanos nos Estados Unidos. O que eles fizeram? Eles pegaram esses japoneses que viviam nos Estados Unidos e levaram para campos de reeducação e deixaram eles presos a fim de poder investigar todos, porque eles não queriam correr o risco de ter espiões japoneses em terras americanas. Mas é válido lembrar, gente, que nenhum japonês foi morto, não era um campo de concentração como existia na Alemanha, tá? Embora seja uma coisa cruel e injustificável também, você tirar a liberdade de pessoas que não tem nada a ver com a guerra. Eles fizeram isso, mas não tem nada a ver com o que foi feito em Auschwitz, na Polônia, por exemplo, tá certo? Houve perseguição também de alemães aqui no Brasil, houve perseguição de italianos pelo governo de Getúlio Vargas. Outro negócio importante que eu quero que vocês estudem, procurem, aqui no Brasil, o primeiro partido nazista fora da Alemanha foi no Brasil. Ele se estabeleceu aqui no Brasil em mais de 17 estados, mas esse é um tema para um outro vídeo, tá? Eu deixo com vocês essa resenha de hoje. Eu sei que o tema foi um pouco diferente, foi um pouco mais pesado. Eu trouxe para vocês informações muito sucintas. Eu espero que isso tenha atiçado a vontade de vocês de ir aprender mais sobre o tema, porque vale muito a pena. Peço desculpas também por ter esquecido o final da guerra. Eu acho que foi em... Não, eu vou pesquisar aqui. Pera aí, eu não vou acabar esse vídeo sem falar quando foi essa guerra, o final da guerra, não. Não, porque é muita sacanagem, né, gente? Eu não vou prolongar o vídeo. Mas pesquisa aí e comenta.
o dia exato do final da guerra, que eu me esqueci, que foi em 1945. Muito obrigado pela visita de vocês, que Deus os abençoe e não se esqueça, de tudo que a gente tem que fazer, o mais importante é louvar o nome de Jesus. Deus os abençoe, tá certo, pessoal? E até a próxima. Tchau, tchau.